Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor. Amém? Estou com a minha esposa, a pastora Ana Cristina, minha filha Bruna, minha filha Beatriz, vieram me acompanhar. Somos pastores lá do Valongo. Uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês, nessa igreja. Eu moro bem próximo de vocês, eu ia tentar vir a pé, mas começou a chover. Eu moro ali na rua da CPFL. E aí eu falei, vamos a pé, pô, rapidinho, pertinho, mas aí caiu o molho e a nossa programação teve que ser mudada. Eu também faço, quando eu estava com tempo, treinava aqui no Silvano, vizinho de vocês aqui, amigo de vocês, que congrega lá na Beach também, um parceiro, um amigo. É uma alegria muito grande poder vir aqui nessa noite, ao vejo Jorjão, um amigo meu aí, parceirão também, de 500 anos de PNL. Muito bom poder estar aqui. Eu me converti na PNL e o Humberto o violão era maior que ele, lá na Tenente Duval do Amaral. Uma satisfação muito grande saber o tamanho que o pastor Humberto chegou, quanto ele é importante no ministério, como Deus tem usado a vida dele. Para mim é uma honra muito grande poder vir pregar nessa igreja, a qual o pastor Humberto é pastor. É uma satisfação, porque eu vi a história todinha do Humberto e para os jovens lá da minha igreja, eu sou meio chatão, né? Para os jovens lá da minha igreja, eu cito ele como exemplo, né? Chegou na igreja, não fez outra coisa a não ser servir a Deus, não fez outra coisa a não ser a entregar toda a sua vontade, o seu querer a Deus. Eu dou isso como exemplo, né? Porque o jovem de hoje quer tantas coisas, menos servir a Deus. Eu fico muito triste com isso, né? Eles querem casar muito cedo, querem fazer tantas coisas muito cedo, esquece de se entregar primeiramente ao Senhor, deixar com que se fortaleça a sua fé, a perspectiva de uma vida, uma comunhão com Deus, e acaba casando muito cedo. E o que acontece? Na frente dá errado. Por quê? Porque não amadureceu, porque não aprendeu primeiramente com o Senhor, para depois tomar qualquer uma responsabilidade. Eu tenho o Humberto como exemplo, uso na minha igreja, porque eu conheço a trajetória, vi o quanto ele esperou para casar, o quanto ele amadureceu, o quanto ele desenvolveu espiritualmente, para depois se juntar à sua esposa e ser essa bênção que ele é hoje no Ministério Peniel. Então, se a gente tomar posse da palavra de Deus, colocá-la como bênção na nossa vida e direção, dificilmente a gente vai perder. Eu tenho isso na minha vida, eu estou casado há 26 anos, não foi de flores os 26 anos, mas quando eu resolvi colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, isso tornou bênção. O nosso casamento é um casamento feliz, Deus tem sido muito bom conosco, estamos felizes, temos 2 filhas, uma de 21, uma de 11, Deus tem sido maravilhoso na nossa casa, somos felizes lá na PNL Valongo, servindo a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso empenho. E eu tenho uma palavra de Deus para vocês aqui nessa noite. O que nos impede em ter um coração aquebrantado? O que nos impede? E a gente recebeu esse tema do Ministério Peniel, é o tema de 2022, coração aquebrantado, aquebrantamento. E a gente fica procurando um monte de coisa, né? E eu perguntei para mim, perguntei para Deus, eu faço parte dessa mensagem. Essa mensagem, primeiramente, é para mim. Eu tenho 3 tópicos para falar com vocês. Esses 3 tópicos, eles fazem parte da minha vida. E a gente está com muita dificuldade de muitas coisas na nossa vida. De se aquebrantar, de se arrepender, de ser misericordioso, de andar junto, de sermos amigos, de honrar os nossos pais, de honrar o nosso casamento. E tem coisas que impedem da gente fazer todas essas coisas. E a gente chega no aquebrantamento. Mas é impossível ter um aquebrantamento se nós não tivermos a nossa vida certinha diante de Deus. Porque nós iremos nos aquebrantar diante do Senhor, não é diante da situação. Mas quando a gente não tem uma vida diante do Senhor, quando a nossa vida está na igreja, mas ela está errada, nós nos chegamos e nos aquebrantamos à situação, não ao Senhor. Porque o Senhor quer de mim e de você uma vida reta, uma vida santa, mesmo com problema e com dificuldade. Ele quer uma vida reta, uma vida santa. Nós estamos no começo do ano de 2022. Se a gente entrar na festa, se a gente entrar nas flores, se a gente entrar pulando como se estivesse no carnaval, a gente vai chegar no meio do ano e no final derrotado mais uma vez. Porque o tema, sem a vida, é somente um tema. Se a gente realmente não colocar a nossa vida diante de Deus, pode ser o aquebrantamento, o arrebatamento, o amoramento, o esfriamento, pode ser qualquer coisa. Porque o que vai fazer sentido na nossa vida, o aquebrantamento, é o que a gente chega diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus. O começo do ano na minha vida é uma reflexão profunda. Tirar todas as coisas erradas que aconteceram em 2021, que é quase a maioria,
É a minoria que são as coisas boas, porque eu sou errante também. Sou pastor, mas peco, erro. Então eu tiro a maioria dos erros de 2021 e me comprometo com Deus em não fazer novamente comprometimento de arrependimento. Então é um tema muito bom, um tema muito legal, mas se a gente realmente quiser vivê-lo. Porque tem 3 coisas que eu coloquei como principal, que é para a minha vida, para vocês podem ter outras, que nos dificulta de ter um coração aquebrantado. E se nós não tivermos um coração aquebrantado, não vamos fazer nada diante de Deus. Vai ser somente religiosidade. Vamos falar com Deus que não nos escuta. Nós precisamos ser real. Nós precisamos ser verdadeiro com nós mesmos. E a gente tem essa percepção se Deus está nos escutando ou não. Primeira coisa, você precisa saber como é que está a sua vida, se ela está limpa ou não. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Não adianta. Pode ter qualquer coisa, qualquer movimento, todo e qualquer movimento. Eles não vão mudar o que Deus diz. Não vai mudar. Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. E ponto. Então não há quebrantamento, não vai chegar a lugar algum se a gente ficar vivendo de faz de conta. Vai ser mais um ano de 2022 que a gente vai ver a igreja do Senhor perder. A gente vai ver coisas que a gente não queria ver e nem escutar. A gente vai ver coisas que a gente só via no mundo. A gente vai passar por pessoas que a gente não imagina que é nosso irmão em Cristo está fazendo aquilo. Porque só se achega diante de Deus com humildade e com o coração realmente aquebrantado. Se isso não tiver, queridos, é só blá blá blá. É só mimimi. E a igreja ela pode estar só inchando, não crescendo. Isso é um perigo. Inchar não é crescimento. Porque quando a árvore for mexida, precisa saber quantos vão cair, que isso é fruto bom ou fruto ruim. A gente precisa acordar. A gente tem um trabalho para ser feito, temos almas para ganhar. Eu sou de uma comunidade. Eu vejo os meninos usando droga lá, eu choro. Eu me acabo. Porque o mesmo que aconteceu comigo tem que acontecer com ele, é o mesmo Deus. Eu vejo meninos novos, 12, 13, subindo para pegar crack, comprar crack. Mulheres, lá foi uma advogada, acabada no crack. Que quebrantamento é esse que a gente vê a dor do outro e não para? Estamos no início do ano de 2022, não vamos viver de mentira. Vamos realmente se achegar diante de Deus e fazer aquilo que eu sempre falo na minha igreja, eu falo e vou morrer falando. Nós somos o alimento que esse mundo precisa. Eu e você. Nós somos o remédio, o alimento. Esse mundo está se alimentando dele mesmo e as pessoas estão morrendo e indo para as trevas. Se ele se alimentar de você, do que você tem, ele vai para o céu. Se o seu filho, o seu esposo ou a sua esposa se alimentar do que você tem de Jesus, ele é transformado. E ponto final. E acabou. Não tem mais e nem menos. Não tem o porquê ou o porém. É reto. A palavra de Deus ela não faz curva, ela tem um sentido só. Salvação de vidas a qualquer custo. E que será quebrantado tendo toda a nossa família perdida? Toda a nossa família de fora do Evangelho, por culpa quase sempre nossa que não mostramos o caminho. Precisamos rever. Isaías 57:15. Vou tentar pregar. É muita coisa que eu escrevi. Se não der, eu paro no meio do caminho. Não tenho problema nenhum. Não sei nem quantos minutos eu tenho. Estou procurando o relógio e ainda não achei. O meu relógio queimou. Estou feliz da vida na igreja. Eu olho para ele, é meu maior perseguidor, o relógio da minha igreja. Eu coloquei ele para me perseguir. Eu senti muito a presença de Deus nessa igreja, no momento do louvor. Meu Deus, que poder. Isaías 57, versículo 15. Aleluia. Todos acharam? O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou um novo ânimo, e aos abatidos coragem, e aos de coração arrependido, que é quebrantado. O que significa quebrantamento? Partido, quebrado, enfraquecido. Isso significa quebrantamento. A pessoa quebrantada ou de coração aquebrantado significa reconhecer suas próprias fraquezas e erros.
Um coração aquebrantado, ele logo reconhece que sozinho ele não irá conseguir. Ele, ou seja, a pessoa que está com o coração aquebrantado, ela já não se justifica, mas encontra restauração e cura em Deus. Salmo 147, 3. Eu sempre gosto de colocar uma introdução na minha mensagem. Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa os feridos. O Senhor, Ele vem para quem está com o coração aquebrantado e dá cura e restaura. Mas infelizmente tem algumas coisas que nos impedem em ter um coração aquebrantado. Eu vou citar 3 nessa noite. 3 que eu tirei, que vocês todos sabem. Não vai ser nenhuma novidade. É o que eu mais prego na minha igreja. Certamente em algumas igrejas não estão sendo mais pregados. Mas eu não vivo porque as outras pessoas pregam. Vivo porque a palavra de Deus me ensina e me guia. O pecado. O pecado é que nos separa de Deus. Nos frustra e nos faz ter um coração duro e insensível. É o pecado. O que nos impede de ter um coração aquebrantado? O pecado. E quando eu estava escrevendo esta palavra, o Senhor me levou ao meu casamento. Casamento há uns 10 anos atrás. 15 anos ou mais, eu tenho 26 anos de casado. E a vida de pecado ao qual eu levava era algo difícil até de explicar para vocês aqui. Eu dava tiro dentro de casa, eu fui preso por espancamento da minha mulher. Eu usava drogas dentro de casa e não me preocupava com o sentimento dela. Não me preocupava. Fazia tudo o que eu queria, da forma que eu queria e do jeito que eu queria. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos torna egoísta. O pecado nos faz pensar só em nós mesmos. Ele nos leva a esquecer o outro. Uma família que está vivendo o problema do divórcio ou do adultério dentro do relacionamento, quem está fazendo o erro, ele não se preocupa em ver aquela pessoa chorando, se martirizando, sendo destruída. Por quê? Porque ele só pensa nele. O pecado distancia as pessoas. Se ela distancia as pessoas que você vê, imagine a Deus que você não vê. Como é que vamos ter um coração aquebrantado, vivendo uma vida diferente daquilo que Deus quer que nós vivamos? Uma vida de erro, uma vida de fazer as nossas próprias vontades, cometer os pecados duros ou pequenos, grandes ou maiores, escondidos ou na pornografia, no celular. Como é que vamos chegar um domingo na igreja ou em qualquer lugar e nos aquebrantar diante de Deus, se estamos com o pecado escondido dentro da nossa vida? Eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e eu não posso entrar 2022 como eu terminei 2021. Não há nada que impeça que eu e você estejamos livres e aquebrantados diante do Senhor. Não há. Hoje o maior erro está dentro da igreja do que fora. Pessoas vivendo um evangelho a qual o Senhor Jesus não quer, não pregou, não existe. Nós precisamos acordar realmente. Quantas pessoas, querido, estão vivendo uma vida dupla e se ajoelham dentro de casa dizendo que está orando a Deus? Onde nós estamos? O cara sai, deixa a mulher, filho, ou ela sai, deixa o marido, filha, vai ter um encontro com o outro, volta para casa e consegue ir para a igreja. Que coração aquebrantado é esse? Como que vai ter um coração aquebrantado? Como que nós teremos as mudanças ao qual necessitamos? Como que a gente vai chegar diante do Senhor sabendo que as nossas vestes elas estão sujas? O pecado nos atrapalha de ter um coração aquebrantado. Muitas pessoas estão morrendo. Muitas pessoas estão esfriando. Grandes homens de Deus, que pregavam o evangelho, arrebatavam multidões, estão caídos hoje, com a cabeça baixa, sendo envergonhados pelo mundo e pelo diabo, porque escolheram o pecado e não o aquebrantamento diante de Deus. Tem muitos que não voltam mais, que não querem mais, que preferem viver o erro, não conseguem reconhecer que está fazendo e cometendo uma atrocidade a ele, a família e a Deus. Como ter um coração aquebrantado com a vida dupla, com erro, com as coisas escondidas, com mentiras no relacionamento, com pai, mãe, com filho, com negócio, com pessoas, com amigos? Como? Não teremos. Muitas das vezes vivemos uma ilusão, adoramos um Deus que nós não conhecemos.
Porque quando eu ia fazer assalto, quando a gente ia mexer nas coisas dos outros, sabe o que nós fazíamos? Nos reuníamos e orava a Deus, rezava. Que Deus é esse? Quando íamos fazer as coisas erradas, estava traficando no carro da telefônica, e a gente pedia a Deus, não deixa que a polícia me pegue. Que Deus é esse? Como? Como ter um coração aquebrantado com coisas escondidas dentro da nossa vida, na nossa alma? Mulheres não conhecem os maridos que estão dentro de casa, maridos não conhecem as esposas, não conhecem os filhos, distanciamento, tudo isso por causa do pecado. Tem gente que já se acostumou com ele, que dorme e acorda com ele, não se incomoda mais. Algumas pessoas que passam pela minha vida hoje e me perguntam: cara, fizeram lavagem cerebral em você? Que isso? Fizeram lavagem cerebral? Não é possível, você era do samba. Eu fui campeão e bicampeão pela Mocidade Independente de Padre Miguel, sou carioca. Pô, você viveu no samba, você fez isso, você fez aquilo, você era aquilo outro. E hoje você está na igreja, e eu uso as mesmas palavras dele. Eu falo: cara, por isso mesmo que eu falo para você, que Deus existe, Ele é real. A palavra dele entrou no meu coração, eu vi quem eu era, e eu não queria ser mais. Quando ela entrou dentro de mim, eu consegui ver o André que eu era. Esse André que eu era horroroso, era terrível, era abominável. O Espírito Santo me levou a ver quem era o André, e eu caí de joelhos diante dele e mudei a minha vida. Reconheci os meus erros e os meus pecados, todos eles a minha esposa ficou sabendo. Eu não escondi nada dela, minha vida é um livro aberto. Não tem nada que ela não possa saber da minha vida, e não tem lugar que ela não possa ir. No meu celular, a mesma senha para mim, para minha filha e para minha mulher. Os 3 celulares, os 4 celulares em casa são a mesma senha. O celular não é de ninguém, é de todos. Por quê? Porque uma vida limpa, uma vida sem pecado. A minha expectativa para o ano de 2022, ela é a maior possível. Não porque eu sou melhor, porque eu reconheci que sou um pecador, me joguei diante desse Deus e me arrependi. O que nos falta é arrependimento, é reconhecer. Precisamos encarar esse ano que chega. Estamos andando com pessoas que é totalmente adversa à vontade de Deus, não suporta falar de igreja, do evangelho. A gente anda de mão dada como se nada tivesse acontecendo. Como é que vamos nos aquebrantar diante de Deus? Os nossos amigos são os amigos do mundo. Nós preferimos estar com os amigos do mundo do que se relacionar dentro da igreja, porque dentro da igreja as pessoas têm problema também. Ah, mas eu tenho mais amizade com o mundo do que das pessoas da igreja. Em Tiago diz: amigo do mundo é inimigo de Deus. Salmo 1 diz: não senta e não anda na roda dos escarnecedores. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que a Bíblia nos orienta? O pecado nos cega. O pecado faz a gente ver o ruim, e o ruim se transformar em bom. O errado se transformar em certo. O mundo está indo para esse mal. Há pessoas dentro da igreja apoiando o que o mundo está querendo ditar como regra. Totalmente contra a palavra de Deus. Porque cegueira, pecado nos cega. Nós não conseguimos nos aproximar, nós não conseguimos falar e nem sentir a presença dEle. Precisa haver um arrependimento profundo. Precisa haver um arrependimento muito grande. Destrói a família, relacionamentos com a família, muito menos se afasta de Deus que nos dá a vida. Por quê? Porque o pecado nos torna egoísta, faz ficar frios, pensar somente em nós. Isaías 59:2. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. Ele se afastou e não nos ouvirá. Se você não limpar as suas vestes, não arrumar a sua vida, suas orações não são escutadas. Como é que se aquebrantar diante de um Deus desse que Ele não te escuta? Não é porque Ele não quer, é porque você não quer fazer da forma correta. Não é porque não pode, é porque não queremos. Nós precisamos olhar, fazer uma recapitulação na nossa própria vida. Todos os dias eu faço isso, porque eu sou terrível. Sem o Espírito Santo eu sou malvado, eu sou a pior pessoa que você pode lidar. Eu nem um minuto quero ficar sem Ele, ou então fora da presença desse Deus. Não há santidade em mim se não for dada por Deus. Não há. Não há possibilidade de andar sem esse Deus e achar que está tudo certo. Os últimos dias estão terríveis, pessoas com o coração totalmente
endurecidos para com Deus e com os homens, destruímos e nos destruímos. Sabe por quê? Falta de um coração aquebrantado. Sabe o que nós precisamos nessa noite, queridos? É nos arrepender e aquebrantar o coração para que Deus entre com misericórdia e perdão. Rasgue seu coração nessa noite diante de Deus, como você nunca fez. Ainda há tempo. O trem ainda não atravessou toda a estação, ele ainda está andando lentamente. Ainda há tempo de você se arrepender, rasgar o seu coração e entrar dentro desse trem, que é o trem do coração aquebrantado, que vai nos levar para o céu, que vai nos levar até Jesus, ou então até aquilo que o seu coração deseja. Talvez você está querendo reconstruir alguma coisa na sua vida, na sua casa, até mesmo com o seu filho, mas a falta do pedido de perdão. Nós estamos tratando com uma moça, ela até saiu da igreja, e eu falava toda vez para ela assim: chega na tua casa, olha para o seu marido e fala assim: cara, me perdoa, eu te amo. Ela: não consigo fazer isso, pastor, não dá. Eu falava: como é que você que está dentro da igreja não consegue fazer? Como é que ele que não conhece Jesus vai fazer? Não tem volta. Se você que está aqui não se aquebrantar, não der o primeiro passo, não voltar atrás, não se arrepender, você que diz que está na luz, ele que está nas trevas, ele não vai enxergar. Mesmo que você não tenha pecado, peça perdão. Mesmo que a culpa não tenha sido sua, se arrependa. Se você quer restaurar, se você quer começar tudo de novo, se você quer viver uma vida feliz, trazer para perto aquele que está longe, dê o primeiro passo. Você está aqui nessa noite, se rasgue como você nunca se rasgou diante desse Deus. Se entregue como você nunca se entregou. Hoje é o 4º dia do ano. Eu estou trazendo essa mensagem para você de Deus, para que você chegue no final de ano de 2022 com tudo aquilo que você quer, com todas as vitórias e as bênçãos que estão reservadas e separadas para você e toda a sua família. Se o começo não for direitinho, o fim não vai ser bom. Não adianta. Não adianta. Se a moça começar uma costura torta, no final ela não vai dar certo, ela vai acabar torta também. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos entender que só iremos nos aproximar de Deus com a nossa vida limpa e tranquila. O segundo, desobedientes. Nós somos desobedientes por natureza. Nós somos desobedientes. E por ser desobedientes, estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Eu sempre olho para a minha vida, eu fui muito rebelde. Comecei a usar droga com 11 anos de idade no Rio de Janeiro. Eu fui muito rebelde, desobediente aos meus pais, a meu pai, a minha mãe, aos meus avós. Vivi uma vida totalmente distante da minha família. Fiz aquilo que eu quis, falei aquilo que eu queria fazer. Não obedeci a ordem, a direção do meu pai e da minha mãe. E a minha vida, se não fosse pela misericórdia de Deus, teria sido destruída. Eu não teria chegado aos 47 anos. Não teria vivido a vida que eu tenho vivido hoje com o Senhor e com a minha mulher e com as minhas 2 filhas. Que graças a Deus e pela misericórdia dele eu consegui recuperar a minha de 21 anos. Quem não namora ainda e é virgem. Por causa da forma que eu abri meus olhos e consegui enxergar o que Deus queria para a minha vida e para a minha família, para que eu não perdesse. A desobediência, ela faz com que a gente só não perca nós, mas também os nossos familiares. Eu tenho meninas no morro de 13 anos grávidas, perdidas. Uma está lá na igreja, graças a Deus, nós fizemos o casamento dela. Ela conheceu o rapaz com 13 anos, teve relacionamento, não largou de jeito nenhum. Hoje está com 18 anos e está casada. Nós chamamos para perto, conseguimos cuidar, fizemos o casamento deles. 18 anos está casado, já tem uma filha. Mas quantas dessas estão lá por desobediência ao pai e à mãe e está com a sua vida destruída, seus sonhos frustrados, sonhos jogados fora. Por quê? Por causa da desobediência. Como é que vamos chegar a ter um coração aquebrantado diante de Deus se nós não obedecemos a sua palavra? Se nós não conhecemos a sua palavra, nós não sabemos o que Ele quer para nós. Nós não sabemos. Quando eu cheguei lá no Valongo em 2016, eu comprei 60 Bíblias. Eu fui lá na rua, tem um nome difícil em São Paulo, Sarzedas, eu acho que eu acertei. E comprei 60 Bíblias do meu bolso. Porque 1 mês, 2 meses, 3 meses que eu estava lá,
E eu não vi as pessoas com Bíblia na mão. Isso me incomodou demais. Não há mudança na vida do ser humano se não for através da palavra. É a verdade que nos liberta. Nós estamos tentando do nosso jeito resolver a nossa vida. Quando você tenta do seu jeito e não do jeito que a palavra diz e manda, é desobediência. Nós não queremos nos sujeitar à palavra, que muitas das vezes ela dá tapa na nossa cara para que a gente acorde. E esse tapa não é para a morte, é para que você tenha vida. Só que nós não queremos. Achamos um evangelho e queremos viver ele. Muitas das vezes um evangelho pregado na quinta e no domingo pelo pastor, que não é o suficiente para mudar a sua vida. É um complemento. Sem a palavra de Deus para nos nortear, nós não chegaremos em lugar algum. É ela que é o nosso manual de vida e fé. Não podemos negligenciar a palavra de Deus. Não pode sair da sua vida. Eu, graças a Deus, todos os anos eu leio a Bíblia de capa a capa. Eu coloquei isso como meta. Acabei de ler em dezembro, de 31 de dezembro. Comecei já a ler lá de novo. Já estou no capítulo 4, estou lendo. Por quê? Porque é só assim que eu falo que eu conheço meu Deus e posso obedecer aos seus mandamentos. Não tem outra forma. Nós escolhemos um evangelho para viver que satisfaz a nossa vontade. Quando está ruim o casamento, se separa. Quando o filho está dando trabalho, manda embora. Quando o trabalho está ruim, joga fora, não respeita-se o patrão. Mas a Bíblia é contra todas essas coisas que nós fazemos, mas a gente não quer se sujeitar. Um versículo que eu tenho para a minha vida, Lucas 9, 23, aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está dizendo? Com todos os seus problemas, com todas as suas dores, com os seus nãos, com as suas loucuras, não tem mais como voltar atrás. Carrega tudo isso aí e vem comigo, que no caminho eu vou te curar. Só que nós não queremos. Nós não queremos. É muito difícil obedecer a palavra de Deus. É muito difícil se sujeitar, porque sempre ela vai contra aquilo que queremos ou pensamos. Mas é a verdade que muda, a mentira engana. A verdade liberta, a mentira aprisiona. Não há possibilidade de ter uma mudança, não só nessa igreja, mas em todas as igrejas evangélicas, se a palavra de Deus não for apregoada. Não há mudança, é um movimento humano. Não é mudança. A Bíblia ela transforma. Eu que andava armado dentro de casa e dava tiro, parei de fazer isso. Eu que roubava as pessoas, jogava do carro andando, parei de fazer isso. Eu que usava 40 cápsulas de cocaína, parei de fazer isso. Eu que fumei crack, parei de fazer isso. Mas não foi por causa do pastor Nilton, nenhum dos 3 pastores que passaram pela minha vida. Foi pela palavra, palavra. Submissão e obediência. Não é evangelho sem palavras, não existe. É qualquer coisa, mas não é as boas novas. Mas quando você abre e diz que você tem que perdoar o seu inimigo, meu irmão, tomar-lhe um tapa na cara e perdoar o cara e ainda dizer que ama, eu passei por essa experiência. Eu achei que eu nunca ia conseguir passar. Somente por conhecer a palavra, porque senão você vai matar. Quando tudo está ruim dentro de casa, falta um monte de coisa, a primeira coisa que você quer fazer é desistir do casamento. A palavra diz, não desiste não, permanece. Como é que vamos nos submeter? Se ela vai contra tudo aquilo que a gente quer fazer. Quando a gente vê alguém bonito na rua, né? Nosso casamento já não está nem muito bom, a mulher não está nem tão agradável quando a gente a conheceu e vê um filezinho mignon na rua. A Bíblia diz, não, fique com a mulher da sua mocidade. A gente não quer. Como é que a gente vai ter isso aqui como manual de vida e fé, se a gente quer fazer tudo ao contrário do que ela diz? Como que teremos um coração quebrantado? A desobediência, ela tem feito pessoas se dar muito mal, perder muitas coisas, empregos, relacionamentos familiares, tem feito perder tudo que construiu e conquistou, somente por não escutar, não refletir e achar que sabe tudo e que é maior e melhor que as pessoas e os outros. O desobediente, ele é assim. Ele se acha maior e se acha melhor, porque ele não se submete àquilo que estão mandando ele fazer. Quando você não se submete, você se acha melhor do que aquele que está te dando uma ordem.
Esse é o desobediente, mas destrói tudo. Eu tinha uma professora de geografia no colégio Cleóbulo Amazonas Duarte. Eu estudei lá, o caldeirão do diabo. Eu entrei naquele caldeirão e era o diabo puro. E ela falou para mim, falou assim mesmo. Se você, e olha, era terrivelmente falar um negócio desse para mim, porque eu era violento demais no colégio. A Ana conhecia a minha mulher no colégio, ela sabe quem eu era lá. Né, Ana? Tinha uma professora lá que só de me ver ela tremia de medo. E ela falou assim para mim, se você não mudar, deixar de ser desobediente, não é nem crente, do jeito que você vai morrer cedo. E era uma verdade. Deus me livrou da morte muitas vezes, não foi uma, foi várias vezes. Por quê? Desobedecendo pai, mãe. Hoje eu estou com uma moça na igreja sofrendo as dores por ter saído de casa com os 16 anos de idade, atrás de sonhos de um homem que falou para ela. Hoje ela voltou para casa e está sofrendo toda a fúria da mãe, porque quando eu tinha 16 anos, saiu de casa desobedecendo a mãe. Eu falei, suporta, porque você vai fazer mais, não é mais a vontade da sua mãe, é a vontade de Deus. Você saiu sem conhecer o pai, e agora você voltou o conhecendo. Se submete e obedece, porque senão não vai ser curado. A desobediência tem matado e destruído famílias. Romanos 5,19, parte A. Por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Está falando de Adão. Eu estou lendo, como eu voltei a ler a Bíblia, eu estou lendo o livro de Gênesis. Deus construiu todas as coisas e colocou o amigo lá dentro. E todas as coisas que Deus construiu lá no Jardim do Éden eram boas e gostosas para se consumir. E a árvore do conhecimento era linda, bela, era linda, assim diz a Bíblia. Com tudo que ele podia comer, ele e a sua esposa desobedeceram à vontade de Deus e foram orar e fizeram o que não tinha que ser feito. A gente está vivendo o que a gente vive hoje por causa de Adãozinho. A desobediência de Adão. Aí ele joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Quando dá errado, a gente procura um culpado, e quando o culpado somos nós mesmos. Nós que tomamos decisões, e quando dá errado, quer retribuir para o outro. Se a minha vida não deu certo, até quando eu não tinha Jesus, porque eu fiz as minhas escolhas. Não ouvi, não escutei, não me submeti, por causa de um homem entrou desobediência, e por isso que nós estamos vivendo assim. Mas eu e você temos a misericórdia de Deus hoje. Por um pecado, por um homem entrou o pecado e por outro saiu. O pecado entrou por Adão e saiu por Jesus. Você não precisa ser mais escravo, você não precisa ser mais revoltado, você não precisa ser mais desobediente. O nosso Pai é um Pai de amor. Quando Ele te pede em amor. As ordens que Ele nos dá é para a vida. As ordens que tem dentro dessa palavra, por mais dura que é para gerar vida. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8, Paulo está dizendo que ele mandou uma carta muito dura para os coríntios, que nela teve tristeza, e essa tristeza traduzida por arrependimento. Ele diz, eu sei que essa carta causou muita tristeza em vocês, mas ela alcançou um arrependimento que leva à vida eterna. Uma tristeza com remorso leva à perdição eterna. Ele diz lá, depois você lê na tua casa, 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8, lê na tua casa lá, ele vai explicar direitinho. A desobediência, ela nos afasta, nos mata e faz com que a gente perca tudo. Tudo. Queridos, eu tive 4 caminhões, eu ganhei 40 mil reais por mês, mas a minha vida sem Jesus eu não tinha nada. Foi algo que Deus me deu e eu não consegui valorizar. Minha mulher caía no cabelo, deprimida, mal, com dinheiro em casa. Eu saía para loucura, deixava 10 mil reais na estante da minha casa. Não consegui comprar apartamento, não consegui comprar nada. Quando eu estava na pior fase da minha vida, mas com Jesus eu comprei um apartamento aqui do lado. Por quê? Porque me submeti à palavra e me obedeci a ela. Talvez você está querendo ganhar e conquistar as coisas, mas você quer fazer do seu jeito. Não pule o caminho, não pule etapas. Olhe a palavra de Deus e siga, obedeça, espera, aguarde no Senhor. O tempo certo e oportuno é Ele que vai fazer.
Talvez você tenha andado sozinho, feito coisas erradas e olha para trás, não construiu nada. Ei, o Senhor está mandando dizer para você nessa noite: espera com paciência, não tome mais decisões precipitadas. Eu falo contigo esta noite, olha para mim. Ei, os teus passos estão sendo contados. Eu tenho olhado aonde você tem andado. Volte-se para mim. Não dá. Não pode. A gente se perde. A gente comete um erro e sai cometendo outros em cima de outros. Quando for ver, está tudo destruído. Tudo acabado. Espera. Não antecipe aquilo que não é para ser antecipado. Ei, querido, Saul tinha tudo para ser o melhor rei. Saul, foi o primeiro rei diante de Deus. Saul estava passeando com seus amigos, procurando a jumenta do seu pai. Samuel parou diante dele, homem bonito, alto, belo. Vem cá, neném. Vou te construir rei. Imagina você receber a mega sena de 350 milhões que estava acumulado na virada do ano. Foi o que Saul recebeu. Rei de Israel. Tudo nas suas mãos. Ele não estava procurando um reinado. Ele estava procurando a jumenta do seu pai. Da jumenta se tornou rei. Achando que podia tudo. Achando que podia fazer do jeito dele, da forma dele. Deus falou: destrua o rei de Amaleque, os amalequitas. Destrua homens, destrua mulheres, destrua meninos, destrua de peito, destrua os animais, destrua tudo. Não deixe um sequer vivo. A palavra de Deus através do profeta Samuel chegou até Saul. Ele falou: beleza, belezinha, tá bom. O que Saul fez? Segurou o rei Agag, segurou os melhores dos seus animais, desobedeceu a palavra de Deus. Samuel vem ao encontro dele, ele sacrifica, que ele não podia, faz ainda alguma coisa, você demorou, eu sacrifiquei. Samuel, que é louco que você cometeu, hoje mesmo você perdeu o seu reinado. A desobediência nos tira tudo. E ela não atingiu só Saul, atingiu seus descendentes. Ninguém mais da família, da descendência de Saul sentou no trono. Ninguém. É muito sério. Nós tomamos uma decisão errada e essa vai gerar para a vida. Na minha família, problemas de alcoolismo e droga. Minha mãe morreu com 55 anos. Álcool e cigarro. Minha mãe escondia cachaça na garrafa, ela tirava, comprava a caninha da roça, que era a bebida que a gente bebia no Rio, ela veio beber em Santos também. E ela pegava, porque quando eu ia na casa dela, eu quebrava tudo, jogava fora. Minha família me jogava para fora de casa. E ela escondia em vários vidros, escondido. Quando eu ia achando, não achava todos, ela tinha outra. Ela morreu com 55 anos. A minha família todinha, de separação, de morte violenta. Meu tio era ladrão e matava as pessoas. O meu outro era traficante, por parte de mãe e por parte de pai. Totalmente desordenado. Mas eu me converti, parou em mim. Ei, precisa parar em você. Se na sua casa você é o desobediente, se a tua família tem essa regra de desobediência, precisa se parar em você. Deus levantou você. Se esse mal era na sua casa, de destruição de casamento, de filhos perdidos, de coisas jogadas fora, acabou em você. Não abra mão, se sujeita à palavra de Deus. Saul preferiu fazer do jeito dele. Ele perdeu o reinado. E não só ele, mas os seus filhos. Você sabe que lá na frente, por causa dessa atitude também, teve um outro problema. Perdeu 7 filhos. 7. Olha que desgraça na família de um homem. Por desobediência a Deus. É muito sério. Desobediência é pecado é como se fosse um pecado de feitiçaria. Nós não damos importância para isso. O seu pastor te dá uma ordem, a sua liderança te dá uma ordem, o seu patrão te dá uma ordem, a sua mãe te dá uma ordem, o seu pai te dá uma ordem, o seu marido te dá uma ordem, e você dá com os ombros e diz: não, isso vai trazer morte para a sua casa. Não é a ele que você deve obedecer, é a Deus. Ensina o caminho que o seu marido tem que andar se ele não conhece o Senhor.
discipule ele, porque as ordens que ele vai te dar vai ser santa. Vai ser santa. Queremos pagar o preço por todo mundo na rua, mas não pagamos o preço dentro da nossa casa. É muito mais fácil ganhar o outro do que ganhar aquele que nos conhece. Para de se enganar. É muito mais fácil ganhar quem não nos conhece, quem não dorme comigo. A minha maior alegria de domingo, quinta e domingo, é quando a minha mulher e minha filha entram no carro e falam: pai, que palavra. E ela me conhece sem roupa. Me conhece profundamente. Depois de Deus, a minha mulher é que mais me conhece. E ela entrar no meu carro e falar: que palavra. Eu queria ser igual a você. Como Deus te usa. Eu falo: Deus, obrigado. Porque eu bati nessa mulher, eu espanquei, eu traí, eu fiz tanta coisa para ela, e ela consegue ver um outro homem em mim. Obrigado. Não é para a rua que você deve satisfação e obrigação, é para os seus de casa. Seja santo dentro de casa, seja obediente dentro de casa. Eu não sei qual é o meu tempo, eu tenho muita coisa para falar, eu vou encerrar. Eu vou partir para a última aqui. Não vou ler. Não vai dar mais. A última, falta de amor. É até 9h30? Não sei que hora, estou enrolado. Cadê? O pastor não olha para mim? Geralmente quando você está errado, o pastor olha para a sua cara e faz assim. Então, ai, rodei. Falei demais, era para ter ficado, tinha que ter falado baixo. A pastora está lá, não vou desonrar ela não. Ela falou sim, então está liberado. A falta de amor impede que nós nos quebrantamos diante de Deus. A falta de amor. Eu amava tudo e todas as pessoas, só não amava a minha mulher. Minha mulher parecia uma bonequinha de porcelana. Conheci ela com 16 anos de idade. Eu negão, vindo do Rio de Janeiro, todo malandreado. A família dela odiando que ela tinha arrumado um negão. Odiando. Ela apanhava por estar com o negão e ir para a igreja. E ela fica comigo e eu não conseguia amá-la. É muito duro você ter tudo e não valorizar. Valorizamos o quintal dos outros e não o nosso quintal. Valorizamos a comida da mamãe e a da mulher nós esculachamos. Eu fazia isso. Valorizamos a educação do filho do outro, mas não valorizamos a educação que a nossa mulher dá aos nossos filhos. Valorizamos a roupa que a vizinha colocou, mas não valorizamos a roupa que a nossa esposa coloca. Eu, quando Deus acendeu dentro de mim, eu era um ogro, eu era totalmente ogro, eu era um jumento, falar a verdade. E quando Deus despertou esse amor dentro de mim para minha mulher, eu fiquei o homem mais romântico do mundo. Aprendi a escrever carta, no meio do falar que ama. 26 anos de casado, eu estou vivendo melhor do que quando a conheci. Eu sou o homem mais feliz, não é demagogia, não é nada. Eu sou o homem mais feliz casado. Mais feliz, estou preparando a minha filha para se casar. E eu quero que ela seja a mãe, igual a mãe dela. Eu quero que ela seja igual, como mulher e como mãe. Minha esposa é um exemplo. Com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos. Um dia eu estava na minha casa, estava brigando com ela. Estava no quarto, não sei o que eu cometi, eu sou chato, eu sou velho. Minha mãe, eu tinha 20 anos, minha mãe falava assim: quando você tiver 30 anos, meu Deus, eu não quero nem estar perto de você, porque eu sou chato. Eu estava brigando com ela e o Espírito Santo falou assim para mim: enquanto você não amar aquela que você tem, eu nunca vou te dar a que você quer. Você precisa amar o que você tem. Se não é a mulher que você sonhou, o problema já não é mais de Deus, é teu, foi você que escolheu. Deus só vai fazer algo quando você amar o que você tem. Só funciona assim. Ele não vai mudar ela porque você está pedindo, porque se ele mudar porque você está pedindo, a glória de quem? É tua, ele não divide a glória dele com ninguém. Você precisa amar o que você tem. Amar aquela que o Senhor te deu. Honrar a que o Senhor te deu. E os defeitos delas você nunca vai conseguir mudar. Porque a sua mãe, a minha mãe tentou me mudar a vida todo dia. Se não fosse o Espírito Santo, eu não era nada, eu não valia R$1. A gente só muda por causa do Espírito Santo. E queremos que o outro mude com a nossa própria vontade. Não existe. Se você foi mudado pelo Espírito Santo, como é que você quer que o outro mude porque você está mandando? Não fecha a conta.
Eu fui transformado pelo Espírito. Eu quero que ela seja transformada por causa das minhas brigas, das minhas loucuras, dos meus sentimentos, das minhas vontades. Certamente, quando você coloca os defeitos da sua esposa sem ser tratado, em vez de você fazer com que ela cresça, você faça com que ela morra, porque ainda não foi tratada. Quando você é tratado, você conversa e coloca aquilo que é defeito para um ambiente saudável. Quando está tudo ruim, quando você fala, é uma facada no peito. Precisamos amar. Como é que chegaremos a quebrantado diante de Deus se nós não amamos? Não há possibilidade. Conseguimos enxergar dentro de casa pessoas que não se falam, que se odeiam, que não se suportam. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Está chegando ou já chegou. Pessoas frias dentro da própria igreja. Não consegue sentir a dor do outro mais. Não chora, não intercede por ninguém. Não fica feliz com a vitória do seu próximo, do seu irmão. O que é isso, igreja? Se o outro está tendo, será que não está roubando? Ah, deve estar bulando, não deve estar pagando dízimo, não deve estar dando dízimo, por isso que está prosperando. A família está toda destruída, dilacerada, a gente fica indiferente. Eu falei, você quer amar o próximo? Você ama mesmo o próximo? Faça com ele o que o Senhor fez contigo. Leve a ele a salvação. Isso é a maior demonstração de amor. A maior demonstração de amor que você dá ao outro é querer que aconteça com ele o que aconteceu contigo. Salvação. É a maior demonstração. Não é presente, não é brinquedo, não é um bom culto, não é levar na praia, não é levar no shopping, não é levar. Isso faz parte. Mas a maior demonstração de amor que você dá ao outro é mostrando-lhe a salvação. E tudo que eu era, eu ainda que levei minha mulher para a igreja. Através do meu testemunho, da minha vida, da minha mudança, da minha transformação. Eu nunca pedi para minha mulher confiar em mim. As minhas atitudes fizeram com que ela confiasse, porque eu era terrível. Eu nunca falei, confia em mim, mulher, eu mudei. Nunca, nunca, nunca. Isso é abominável na minha casa, nunca. A minha vida tem que falar mais que as minhas palavras. A minha conduta, a forma de se comportar, a forma de agir. Porque a boca fala o que quer. A vida não, a conduta não, o comportamento não. Precisa demonstrar o amor. Falar que ama não é o suficiente. Preocupação, carinho, estar junto, andar junto, segurar na mão, amar, beijar na boca, tratar os filhos bem, com cordialidade, se preocupar. Minha filha de 21 anos nunca deixou de ter um pai ou uma mãe na reunião dela, nunca deixou, 21 anos consecutivos. Quanto ela estudou, eu busco ela no colégio até hoje, ela está no Fortec, eu vou a pé, que eu vou te buscar, você não vai vir a pé sozinha, tu é minha filha, quem tem que tomar conta de você sou eu. Demonstração de amor e carinho. Está aí na onde, filha? Estou dizendo, pai te ama, sou apaixonado por você. Todos os dias. Todos os dias. E a demonstração é gastando meu tempo com ela. Estando junto, andando junto e se preocupando. Uma moça falou para mim, eu não vou ficar me preocupado com quem a minha filha vai namorar. Se der errado, o problema é dela. Não, o problema é meu. Porque qual o pai que vê a filha sofrendo, ou o filho sofrendo, que fica feliz? Qual é? Se preocupe com quem sua filha está andando, se preocupe com quem seu filho está andando, com quem está falando, com quem se relaciona no celular, aonde ele está pondo os seus olhos, aonde ele está pondo as mãos dele, porque quando der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Demonstra amor assim. Precisamos reverter. Querido, é o começo do ano de 2022, talvez você não tenha tido sucesso em 2021, repara o que você fez errado. Olha, examina, porque é muito bom chegar aqui com um louvorzão desse aqui, querido. O ano do aquebrantamento. E chegar em casa e ver a realidade da vida qual é. Porta para fora, nós sabemos qual é a realidade de muitas casas. Nós sabemos o que passa em quatro paredes. Eu não estou dizendo do ímpio, não, estou falando do cristão. Não é do ímpio, não, é de quem está dentro de casa. O que tem acontecido, como é que tem se comportado, os testemunhos que tem dado. Precisamos acordar, demonstrar amor. Até me perdi aqui, já estou encerrando. Pessoas frias dentro da própria igreja. Não intercede por ninguém, não fica feliz com a vitória do seu próximo, do seu irmão. O que é isso? Falta de amor. 1 João 4,20. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Se deixa ser aquebrantado nessa noite, querido. Larga o pecado. Larga a desobediência.
a falta de amor. Se deixa ser aquebrantado, conserte todas as coisas, entre em uma linha reta, repare as coisas que estão fora, coloque as coisas no lugar, as palavras que precisam ser faladas, os pedidos de perdão que precisam ser pedidos, voltar atrás de algumas decisões que tomou, dizer mais que ama a mulher, os filhos e as pessoas que estão à sua volta. Facilmente você vai se aquebrantar diante de Deus, facilmente você vai se ajoelhar, e Ele vai falar com você, Ele vai ministrar na sua vida, e Ele vai dar força para que você permaneça. Se você diz que ama seu irmão, que ama a Deus que não vê, e odeia o seu irmão que vê, não é verdade. O Senhor está neste lugar, querido. Ele quer receber sim o seu coração aquebrantado, mas que seja real, verdadeiro, que seja sincero, que não seja um momento, sabe, um momento dos 12 dias, mas que seja até Ele voltar, que seja até a volta do Pai. Talvez na sua vida esteja faltando um monte de coisa, você esteja até incompleto e insatisfeito. Não é dinheiro que está faltando, eu garanto a você. Não é, a gente pensa que é o dinheiro, que a gente vai comprar coisas para preencher aquele espaço, que a gente vai levar a mulher e os filhos para viajar, que a gente vai comprar boas roupas, carros novos, importados, e vai dar tudo certo. Não! Não! Precisamos nos acertar, precisamos ser iguais, precisamos nos respeitar. Fica de pé no seu lugar, querido. Eu quero orar por você, que senão eu não paro mais.